Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho resolver para vocês a questão M04 da FUVEST 2015 da segunda fase. Questão essa que trabalhou trigonometria junto com números complexos. Ele fala o seguinte, resolva os três itens abaixo. No item A, calcule o cosseno de 3π sobre 8 e o seno também de 3π sobre 8. No item B, dado o número complexo igual a z igual raiz de 2 menos raiz de 2 mais i raiz de 2 mais raiz de 2, encontre o menor inteiro n, tal que z elevado a n seja um número real, e item C, encontre o polinômio de coeficientes inteiros que possua z como raiz e que não possua raiz real. Então é o seguinte, pessoal, como é que a gente vai resolver esse exercício? Para resolver o item A, o que você deveria pensar é o seguinte, por exemplo, a primeira coisa que você deve tentar é verificar se esse ângulo é um ângulo notável, mas, por exemplo, se você pegar aqui, ó, 3π dividido por 8, a gente tem 3 vezes, eu vou trocar aqui o π por 180, então vai ficar 3 vezes 180 dividido por 8. E aí 180 dividido por 8, eu consigo dividir aqui por 2, por exemplo, então vai ficar 3 vezes o 90 dividido 8 dividido por 2, aqui vai ficar 4. Consigo dividir por 2 de novo, então vai ficar 3 vezes 45 dividido aqui por quanto? Dividido por 2. Aí 3 vezes 45 dá 135, então isso aqui ficaria 135 dividido por 2, e esse cara aqui dá um 67,5, que não é um ângulo notável. Então, mas o porém, qual que é a ideia desse tipo de exercício? Você perceber que, embora ele não seja notável, ele é metade de um ângulo que é notável. Então, a gente pode utilizar os conceitos de arco duplo, porque o arco duplo é o arco de metade, que é bastante interessante para esse tipo de problema. Então, a primeira coisa aqui que a gente pode fazer é lembrar, por exemplo, o cosseno de 2α. O cosseno de 2α, você pode escrever como sendo cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. A gente tem a fórmula, né, que a gente utiliza para trabalhar com cosseno da soma ou cosseno da diferença de dois arcos, né? Então, por exemplo, o cosseno de A mais um B, o que a gente tem? É cossa A, cossa B, então cossa A, cossa B, troca de sinal sem saber. Então, é isso que a gente está utilizando nesse exercício. E nesse caso, o cosseno de 2α, eu posso olhar como sendo alfa mais alfa, aí eu aplico essa relação e a gente chega nesse ponto. Vou utilizar a relação fundamental da trigonometria, que nos diz que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é sempre igual a 1. Então, se eu isolar o seno ao quadrado, a gente vai ter que seno ao quadrado de alfa vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, aqui a gente vai ter cosseno ao quadrado de alfa menos 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. E aí o que vai ficar? Esse ó, menos com mais vai dar menos e menos com menos vai dar mais. Então a gente vai ter um cosseno mais outro cosseno, 2 cosseno ao quadrado de alfa, aí menos 1. Beleza. Então significa, pessoal, que a gente vai utilizar essa relação, que o cosseno de 2α, ele é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de alfa menos 1. E qual que é a interpretação que você tem que ter dessa fórmula? Quando eu tenho um arco aqui, aqui é a metade dele. Olha só que interessante, aqui é 2α, aqui é alfa. Então, esse cara é a metade desse. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? Se você observar, a gente tem o 135 e o 67,5. Esse cara é a metade do 135. Então, 135, ele é 3π sobre 4. Então, aqui, por exemplo, eu posso pensar que é o meu 3π sobre 4 e aqui é a metade dele, ou seja, o 3π sobre 8. Então, eu vou fazer o seguinte, o cosseno de 3π sobre 4, ele é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de 3π sobre 8 menos 1. É isso que você teria que lembrar, é isso que você teria que fazer para você determinar o cosseno de 3π sobre 8. É pegar a fórmula e interpretar. Aqui eu tenho 2α, aqui eu tenho alfa. Então o ângulo que está aqui é metade do que está no primeiro membro. Beleza, agora é só fazer conta. Por quê? O cosseno de 3π sobre 4 é igual ao cosseno de π sobre 4, ou seja, é igual ao cosseno de 45, só que com sinal negativo. Então é menos raiz de 2 sobre 2. Igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de 3π sobre 8 menos 1. Vou pegar esse menos 1, passar para esse membro, então a gente vai vir mais 1, então você vai ter 1 menos raiz de 2 sobre 2 igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de quem? De 3π sobre 8. Se eu tirar o mínimo aqui, ó, o 2 vai multiplicar 1, então a gente vai ter
2 menos raiz de 2 dividido por 2 igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de quem? De 3π sobre 8. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? O cosseno ao quadrado de 3π sobre 8, ele é igual a 2 menos raiz de 2. Então, vai ficar 2 menos raiz de 2 dividido por 4. 3π sobre 8, como a gente já viu, é um ângulo de 67 graus. Então, ele está no primeiro quadrante. O que isso significa? O cosseno é um número positivo. Então, se eu extrair a raiz aqui, a gente vai ter o cosseno de 3π sobre 8, que é justamente o que eu quero, como sendo a raiz quadrada desse número. Ou seja, raiz quadrada do numerador, 2 menos raiz de 2, dividido pela raiz quadrada do denominador, que é a raiz quadrada do 4 é igual a 2. E aí a gente finaliza o cosseno de 3π sobre 8. Para achar o seno de 3π sobre 8, basta você utilizar a relação fundamental. Relação fundamental vem nos dizer que o seno ao quadrado de 3π sobre 8 mais o cosseno ao quadrado também de 3π sobre 8 é igual a 1. Acabei de dizer aqui em cima para vocês. Então, se você for ver, né, o seno ao quadrado é 1 menos. Então, o que vai acontecer aqui? O seno ao quadrado é o que eu quero descobrir. Então, seno ao quadrado de 3π sobre 8, ele vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Olha, o cosseno ao quadrado eu já tinha aqui, ó, 2 menos raiz de 2 sobre 4. Então, 2 menos raiz de 2 sobre 4. Aqui é importante você colocar um parênteses, porque você está subtraindo a fração inteira. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se você tirar o mínimo, você vai ter 4 menos o 2 mais raiz de 2 dividido por quem? Dividido por 4. Aí, 4 menos 2, você vai ter o quê? 2 mais raiz de 2 dividido por 4. Só que você vai, que é o seno, né? Então, você vai extrair a raiz quadrada. Então, significa que o seno de 3π sobre 8 vai ser a raiz quadrada desse número. Então, vai ficar a raiz do numerador, que é 2 mais raiz de 2, dividido pela raiz do denominador, que é 2. E aí, então, a gente finaliza o item A, respondendo quanto que vale o cosseno e respondendo quanto que vale o seno. Beleza? Então, é isso que a gente tem que fazer. Agora, pessoal, a gente vai resolver o item B. Eu creio que tem uma grande relação entre A e item B. Olha só que interessante aqui, ó. Se você ver aqui, ó, a gente tem 2 menos raiz de 2, e aqui eu tenho 2 mais raiz de 2. Então, a gente tem coisas bem que estão aparecendo no nosso item B. Bora lá resolver. Bom, o seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer é, dado o número complexo z, encontre o menor inteiro n maior que zero para que z elevado a n seja um número real. Aqui a gente não vai entrar em tantas justificativas, eu vou aplicar mais o nosso resultado, que é o seguinte. Primeira coisa que você tem que lembrar é que quando você pega um número complexo, o que você tem? Você tem que lembrar que você tem o eixo do plano de Argand de Gauss, que é o eixo real, e o eixo imaginário. Lembre-se sempre, pessoal, a gente está estudando, então o vídeo nosso aqui de resolução de exercício é sempre um pouco mais longo que o habitual, porque a gente está estudando. Então aqui, revisão de segunda fase. Eu pego aqui um número complexo z, que é da forma A mais BI. Então ele tem um representante no eixo real, que eu estou chamando de A. Ele tem um representante no eixo imaginário, que eu estou chamando de B. O que a gente tem? Nós temos a distância dele até a origem, que é esse carinha aqui, é o que a gente chama de módulo do número complexo. E se você perceber, né, aqui nós temos o ângulo de 90 graus, essa medida aqui é o meu B e essa medida aqui de baixo é o meu A. Então, o que isso significa? Eu posso utilizar, por exemplo, o teorema de Pitágoras, que vem nos dizer que o módulo ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo de Z vai ser a raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado. Então, esse cara aqui é o módulo de um número complexo, onde o A a gente chama de parte real e o B a gente chama de parte imaginária. Todo número complexo eu vou ter um ângulo aqui, que é chamado de argumento. Eu consigo calcular o seno e o cosseno dele. Se você for olhar o seno de θ, que é seno cateto oposto, que seria o meu B, sobre a hipotenusa, que seria o meu módulo. E eu tenho que o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente, que seria o meu A, sobre também o módulo. Se eu pegar e isolar o B e o A nessa expressão, a gente vai ter que o B é igual ao módulo de Z vezes o seno de θ, e eu tenho que o A é igual ao módulo de Z vezes quem? O cosseno de θ. Então, significa o seguinte, se o meu número complexo Z, que é da forma A mais BI, eu posso reescrever ele do seguinte, no lugar de B eu coloco o módulo de Z vezes o seno, e no lugar do A o módulo de Z vezes o cosseno. Então, o Z é igual
ao módulo de z vezes o cosseno de θ, mais, olha aqui, tem um izinho aqui, então vai ficar i vezes o b. Quem é o b? É o módulo de z vezes quem? O seno de θ. Então, o meu z vai ser, colocando o módulo em evidência, o que vai sobrar para mim? Cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Beleza, pessoal. Essa forma com que a gente escreve aqui, um número complexo, ela é denominada de forma, ou fórmula, né? Trigonométrica. E o que eu vou utilizar nesse exercício, então tudo isso aqui é pré-requisito para a gente interpretar o nosso exercício. É a potência de um número complexo, um z elevado a n. Quando eu tenho o z elevado a n, o módulo vai ser elevado a n, vezes o cosseno, o ângulo vai ficar sendo multiplicado por n, então é cosseno de nθ, mais i vezes o seno de quem? De n vezes o θ, tudo bem? Esse eu não vou justificar aqui nesse momento, porque ele já vai dar um pouquinho mais de conta para a gente fazer, e aí a gente vai fugir muito do nosso exercício, mas eu já quis situar a gente um pouquinho, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, nós temos lá no enunciado que ele disse que z é igual a raiz de 2 menos raiz de 2, mais i vezes a raiz de 2 mais quem? Raiz de 2. E ele pede para a gente encontrar z elevado a n. Então, da fórmula do z elevado a n, você precisa saber o módulo e o ângulo. Então, é o que a gente vai fazer. Primeira coisa aqui, a gente vai pensar, né? Esse cara aqui é o meu a e esse cara aqui é o meu b. Então, calcular o módulo de z é calcular a raiz quadrada de quem? Do a ao quadrado. Então, vai ficar, na hora que eu elevar esse número ao quadrado, essa raiz de fora pode cancelar. Então, vai ficar 2 menos raiz de 2, mais, na hora que eu elevar ao quadrado, essa raiz de fora vai cancelar, então vai ficar o quê? 2 mais raiz de 2. Beleza. Menos raiz de 2 vai cancelar com mais raiz de 2, então a gente vai dar raiz do 4, e a raiz quadrada do 4 a gente sabe que é igual a 2. Então, esse módulo é igual a 2. Para a gente pensar, o cosseno, o que é o cosseno? Olha só, como a gente já viu, o cosseno é a parte real dividido pelo módulo. Então, quem é a parte real? É a raiz de quem? De 2 menos raiz de 2 dividido por 2. E o seno, ele vai ser a raiz de 2 mais raiz de 2, também dividido por 2. E aí você vai ver que o item A, pessoal, a gente justamente determinou ele. Olha só que interessante. Se você for ver as respostas que nós obtivemos no item A, olha só, o cosseno, beleza? O seno está aqui. Então se o cosseno é esse valor e o seno também, a gente tem que o ângulo que a gente está procurando é 3π sobre 8. Então, nessas condições aqui, o nosso ângulo, θ, ele é igual a quem? A 3π sobre 8. Então, o que vai acontecer? O meu z, na forma trigonométrica, ele é 2 vezes quem? Cosseno de 3π sobre 8, mais i vezes o seno de quem? De 3π sobre 8. Como ele quer z elevado a n, então o que eu vou fazer? Vou pegar e vou fazer a potência. Z elevado a n, ele vai ser 2 elevado a n vezes quem? O cosseno de n vezes 3π sobre 8, mais i vezes o seno de n vezes também 3π sobre 8. Beleza, esse é o número complexo. Agora vamos resolver finalmente nosso item. Ele quer que isso daqui seja um número real. Para ser um número real, a gente não pode ter a parte imaginária. Então, o que isso significa? Esse número que está multiplicando a parte imaginária tem que ser zero. Então, a gente tem que ter que o seno de n vezes 3π sobre 8 tem que ser igual a zero. E aí você tem que lembrar do ciclo trigonométrico. Esse daqui é o eixo do seno, você está com sono, você está de pé. Esse é o eixo dos cossenos, você está com sono, você está deitado. Onde que o seno é zero? No zero, no π, 2π, 3π, 4, 5, 6, 7 e 8 e assim por diante. Então significa que isso daqui vai ser zero se o que eu estiver aqui dentro, que é o meu argumento, n vezes 3π sobre 8, ele for zero, mais os múltiplos de π. Então eu vou colocar aqui π vezes o k. Bom, aí então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar e vou isolar o n, somar zero não influencia em nada, então a gente vai ter n vezes 3π sobre 8 igual a π vezes o k. Posso mandar o π embora. O que vai acontecer aqui? Então, n vezes 3 sobre 8 é igual a k. Esse 8 está dividindo, então ele vai multiplicar. Então vai ficar o que para a gente aqui? N
é igual a 8 vezes k, dividido por quem? Dividido por 3. Eu quero que essa divisão seja um número inteiro, e ele quer a menor divisão possível. Então, basta a gente pegar, por exemplo, k igual a 3, porque se eu pego k igual a 3, 3 dividido por 3 é ótimo. Então, vai ficar n igual a 8 vezes 3 dividido por 3, cancela o 3, isso implica que n é igual a 8, que é justamente o que eu queria. Eu queria determinar um valor de n para que aquele número seja o número real. Então, se você pegar n igual a 8, funciona. Finalmente, vamos agora para o último item do exercício, que é o item C, onde no item C ele pede para a gente encontrar um polinômio que tenha coeficientes inteiros e que tenha esse número z como raiz. Olha lá, esse é o que ele pede para a gente. Ó. Encontre um polinômio de coeficientes inteiros que possua z e que ele não possua raiz real. Então, o que você tem que pensar nesse exercício? Primeira coisa, então, vamos só sintetizar aqui o nosso problema, que é o seguinte, ó. Bom, então o que a gente viu? No item A, o cosseno e o seno são esses valores que a gente determinou. No item B, esse número z, na hora que eu elevar ele a uma potência, ele vai ser um número real se esse meu expoente for igual a 8. E já no item C, ele pergunta, encontre um polinômio de coeficientes inteiros que possua z como raiz e que não possua raiz real. Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Olha só que interessante. A gente viu que se eu pegar, então, z elevado a 8, isso daqui é igual ao quê? A um número real. Então, vamos pensar. Se z elevado a 8 é um número real, então quem é esse z? Então, vamos pensar assim, ó. Z, a gente viu que na forma trigonométrica ele é 2 vezes quem? O cosseno de 3π sobre 8 mais i vezes o seno de 3π sobre 8. Então, o z elevado a 8, o que a gente viu aqui? Ele vai ser 2 elevado a 8 vezes quem? O cosseno de 8 vezes 3π sobre 8 mais i vezes o seno de quem? De 8 vezes 3π sobre 8. Aqui é legal já para você perceber o porquê que funcionou, né? Por exemplo, posso cancelar. Aí a gente ficou com o seno de 3π e o seno de 3π é zero, então por isso que essa parte some. E aqui a gente fica com cosseno de 3π, e o cosseno de 3π é menos 1. Então aqui a gente vai ter que z elevado a 8 é igual a 2 elevado a 8, que é 256, vezes quem? Menos 1. Então isso daqui vai implicar que z elevado a 8 é igual a menos 256. Então, olha só que interessante aqui. A gente sabe que se eu pegar z elevado a 8, isso dá menos 256, então eu posso escrever, por exemplo, esse polinômio, ó, p de z igual a z elevado a 8 mais quem? 256. Por quê? O que acontece? Se você pegar esse polinômio aqui e, por exemplo, fazer z, esse z que a gente pegou, substituir aqui, quem é o p de z? Substitui o p desse z que a gente acabou de encontrar. A gente viu que se eu coloco o z elevado a 8, dá menos 256. A gente teria, então, menos 256 mais 256 igual a quem? Igual a zero. Então, z é a raiz desse polinômio. Beleza? Então, pessoal, é isso. Um exercício bem longo aqui, mas ó, destrinchado para você. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comente, compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!